Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Retomando os trabalhos, então, da manhã do dia 11 de fevereiro, vamos apreciar o item 96 da pauta conselheira Letícia, transportes rodoviários Fratelli. Bom, isso é um caso também de exclusão de simples, e o voto é um pouco extenso. O que aconteceu aqui no caso em análise é que a empresa, ela era uma empresa de transporte e também de representação comercial. Em 2001, salvo engano, ela excluiu do objeto social a representação comercial e pediu adesão ao Simples. E só que a fiscalização chegou lá e havia prestação de serviços também de representação comercial. Então, aqui o que a gente tem é praticamente o contrário da súmula do CARF, né? Não basta a exclusão do objeto social para que a atividade vedada não exista. Você também precisa comprovar que você não presta mais o serviço. E a justificativa da contribuinte é que elas funcionavam no mesmo endereço, as duas empresas, que tinha uma outra empresa, que essa empresa estava muito inativa e que, como as notas fiscais não tinha nota fiscal, elas emitiram, por engano, notas fiscais da empresa que era do Simples para a empresa que não era do Simples, de representação comercial, que era de atividade vedada. Nesse caso aqui, também existe a autuação dos anos de 2002, 2003 e 2004, de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, porque, adicionalmente a isso tudo, verificado na contabilidade, nos livros fiscais de ICMS, a receita era e muito superior à receita efetivamente declarada. A fiscalização, no meio do procedimento, ela pediu os livros fiscais, né, para ver se faria pelo presumido, enfim, para o lançamento ou pelo real, e verificou que os livros não davam conta. A empresa justificou que ela não teve tempo hábil para preparar os livros, né? A manifestação de inconformidade é muito extensa, porque se argui absolutamente tudo, a multa, o juro Selic, enfim, a questão do próprio arbitramento, o ADE, né? E a delegacia rebateu todos eles e negou o provimento ao recurso. A ementa está aí no relatório, ao final do relatório. Quando a contribuinte apresentou o recurso, ela apresentou um recurso alegando que houve equívoco na emissão das notas fiscais, que não existia a prática de serviço de representação comercial pela recorrente, que, portanto, não deveria a empresa ser excluída do Simples. Que ela falou que foi só algumas receitinhas que ela emitiu a nota fiscal para outra. Que não poderia a empresa ser excluída do Simples a partir de 1º de abril de 2002, pois a primeira nota era de março de 2002, porque também tem nota de 2001, de dezembro de 2001. Mas o que a contribuinte argui? Olha, mas em dezembro de 2001 eu não estava no Simples, então você não pode utilizar essa nota. Só que em março de 2002, né, o que demonstra, aí já adiantando um pouco do voto, é que ela efetivamente nunca parou de exercer as atividades, apesar de ter retirado do seu contrato social. Que não seria correta a apuração do lucro pelo regime de arbitramento, com base no valor do ICMS, nos livros fiscais, que deveria ser descontados os valores já devidamente tributados pelo Simples. Bom, passo ao voto. Cuidam os autos de exclusão de Simples de autuação a partir de janeiro de 2002, tendo em vista que a empresa emitiu notas fiscais de prestação de serviço de representação
comercial. Essa questão da representação comercial, ela está muito bem exposta na decisão da delegacia de origem. Eu estou aqui reproduzindo parte dela e estou só complementando algumas coisas que, com relação à alegação da recorrente de que a exclusão ocorreu em janeiro de 2002 e que sua primeira nota constante dos autos poderia motivar a exclusão somente foi emitida em março, sendo que sua adesão ao simples somente ocorreu em janeiro de 2002. Melhor razão, não assiste a recorrente. Conforme mencionado acima, a recorrente, na verdade, nunca deixou de executar a prestação de serviço de representação comercial. A simples exclusão do objeto social não é justificativa suficiente para a manutenção da empresa no regime, assim como a simples existência do objeto social vedado ao contrato social não é motivo da exclusão, conforme a súmula 134. É ao contrário, né? Nesse sentido, é a representação para a exclusão do Simples Nacional. É interessante observar que, em janeiro de 2002, quando a contribuinte passou a adotar o regime de tributação pelo Simples, foi realizada a 4ª alteração do contrato social. A cláusula 8ª da referida alteração passou a ter a seguinte redação: atividade econômica é de transporte rodoviário. E aí retirou a outra atividade. Nesse sentido, eu estou negando o provimento ao recurso em relação à alteração do pedido de do período da autuação, sendo irrelevante as notas de dezembro e março, pois o que restou demonstrado é que a contribuinte sempre realizou atividade de representação comercial, estando constando ou não tal objeto em seu contrato social. Aí, já passando ao arbitramento, com relação ao arbitramento, a utilização dos livros de apuração do ICMS foi concedida a recorrente prazo suficiente para a contribuinte apresentar os livros necessários para que fosse o lucro apurado de forma real ou presumida. Entretanto, a recorrente não obteve êxito em juntar tal documentação, além do que os valores estavam substancialmente superiores àqueles declarados no Simples. O Simples declarou R$ 141.451,82 de receita, e no livro de ICMS a gente tinha uma receita de R$ 1.339.541. E aí eu estou reproduzindo abaixo a tabela que está a tabela que está na autuação. O arbitramento é cabível sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados. Para além disso, a autoridade procedeu aos lançamentos e cuidou de descontar os valores recolhidos a título de Simples, que foi um dos pedidos lá do recurso. Ademais, os valores de PIS, COFINS e CSL são reflexos da omissão das receitas detectadas. Nesse sentido, mantenho a decisão de origem por seus próprios fundamentos, negando o provimento ao recurso voluntário, mantendo o ato de exclusão e os lançamentos de RPJ, PIS, COFINS e CSL. É como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida? Conselheira Luciana tinha levantado a mão? Sua mãozinha está levantada lá, Luciana. Não, presidente, eu levantei no julgamento passado, não sei nem como é que ela baixa. É só apertar nela de novo. Ok, então. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma dúvida? Não? Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Conselheiro Daniel. Com a relatora, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheira Luciana. Voto com a relatora, presidente. Conselheiro Itamar. Com a relatora, presidente. Conselheiro André. Com a relatora, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O item 97, conselheiro André, LPZA, Equipe de Apoio e Serviços em Geral. Bom dia a todos. Eu vou dar uma resumida, porque esse caso é bastante simples. Trata-se de um ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional pela prática de cessão de mão de obra na atividade de carga e descarga de mercadorias, com efeitos a partir de outubro de 2013, né? No relatório fiscal, ele está embasado basicamente por 2 contratos firmados da empresa com a M. Dias Branco e com a SQM Vitas Brasil, Agroindústria, Importação e Exportação Limitada, em que ficou constatada a alocação de mão de obra. O sujeito passivo informou em guia de recolhimento do Fundo de Garantia e GFIP, a partir de setembro de 2013, trabalhadores de carga e descarga para as tomadoras. E não houve a comunicação de exclusão obrigatória. Houve solicitação de contabilidade ao livro caixa, que também não foi atendido.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que suas atividades são permitidas pelo Simples Nacional, assim de forma bastante genérica, reclama da retroação indevida da aplicação da lei no que diz respeito a essas atividades e que tem um montante de crédito parcelado, como o CPP e INSS de 553 mil, e que estaria pagando a maior, o que redundaria na anulação do auto de infração pelos créditos a receber. E pede a anulação do débito, anulação da multa, e não excluir a empresa do regime simplificado, e também por não aplicar retroativamente a essa exclusão. A DRJ apreciou de forma bastante sucinta, até inclusive transcrevi em totum o acordo da DRJ. Ela não conheceu das alegações quanto ao crédito tributário lançado, porque o processo é exclusivamente do Simples Nacional. E quanto à exclusão, a DRJ basicamente apresentou o fundamento legal e concluiu que ficou constatado que o sujeito passivo prestara serviços através de cessão de mão de obra, de carga e descarga de apoio operacional e logístico, bem como serviços gerais, e julgou improcedente. Cientificada da decisão de primeira instância, o contribuinte basicamente argui os mesmos argumentos, novamente trata do débito, do auto de infração, de forma genérica diz que a sua atividade não é impeditiva do Simples Nacional, e ao final requer os mesmos pedidos: anulação do débito, anulação da multa, não excluir a empresa do regime simplificado com efeitos retroativos, pois só poderá retroagir quando vai beneficiar o infrator, e ainda pede também, caso entenda pelo desenquadramento, que faça um encontro de contas do débito apurado versus o crédito que está no parcelamento do Simples Nacional. É o relatório. Inicialmente, eu faço o exame de admissibilidade do recurso no voto. Eu conheço parcialmente do recurso, apenas no que tange a matéria da exclusão do Simples Nacional, não conhecendo das impugnações quanto ao crédito tributário exigido no auto de infração, no processo administrativo de final 2018-66. No mérito, eu vou aqui ler rapidamente. Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão do Simples Nacional da recorrente, por meio de ADE número 9 de 2018, decorrente de representação fiscal, em razão da constatação de atividade vedada, qual seja a realização de cessão ou locação de mão de obra, que são vedadas pelo artigo 17, inciso 12. Menciona-se inicialmente que o conceito e os requisitos para a caracterização da cessão de mão de obra não são expressamente previstos na lei. Entretanto, ao examinar o ordenamento jurídico, extrai-se da legislação previdenciária a seguinte definição, que fala que entende-se como cessão de mão de obra, o artigo 31 da Lei 8.212, a colocação à disposição da contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Pois bem, analisando esse recurso voluntário, constata que a recorrente impugnou de forma bastante genérica os fatos que ocasionaram a exclusão, alegando apenas que as atividades do seu contrato social são permitidas e que a exclusão é indevida. Contudo, ao examinar o relatório de exclusão do Simples Nacional, observa-se que a autoridade fiscal realizou um trabalho bastante minucioso, comprovando que a contribuinte de fato exercia a atividade vedada pela legislação, o que se encontra comprovado pelos contratos apurados. A título demonstrativo, colaciona-se o seguinte quadro constante no contrato firmado com a empresa M. Dias Branco. E aí eu recortei uma parte do contrato em que o objeto é a prestação pela contratada de serviço de mão de obra de seus profissionais para carga e descarga e apoio operacional logístico em todos os serviços descritos e especificados. E aí o que chama a atenção no quadro é que os funcionários eles tinham basicamente jornada de trabalho contínua e habitual na empresa. Pelas informações do contrato acima, observa-se que a prestação de serviço desenvolvida envolvia a disposição de funcionários da contratada nas dependências da empresa contratante, a realização de serviços contínuos, a existência de jornada de trabalho habitual e a remuneração da contratada com base no cargo ou na quantidade de funcionários cedidos. E, no mesmo sentido, também extrai-se do contrato firmado com a empresa SQM Vidas.
Assim sendo, entendo restar plenamente demonstrada a realização pela contribuinte da atividade vedada pela legislação do regime simplificado. Adiante, a recorrente surge ainda quanto à aplicação dos efeitos retroativos. E aí eu transcrevo a lei. Assim, observa-se que a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos decorre da própria previsão legal desse regime de tributação. No caso, como a primeira constatação da atividade vedada ocorreu na data da assinatura do contrato com a empresa SQM Vitas, que foi firmado em 1º de setembro de 2013, entendo que houve a correta atribuição do ADE para aplicação dos efeitos a partir de outubro de 2013. Ademais, não assiste razão ao argumento sugerido pela contribuinte de que a aplicação retroativa violaria o artigo 112, vez que o presente caso não se trata de uma nova norma legal que está retroagindo de forma maléfica ao contribuinte, mas sim de um ato declaratório que constatou que a contribuinte já incorria em atividade vedada ao regime simplificado e aplicou a sua exclusão a partir do mês seguinte à sua constatação, conforme previsão legal. E em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Ótimo. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. É que eu estou vendo que tem uma alegação preliminar aqui no recurso voluntário, assim, não é ser acolhida, é só para anotar lá no final, na parte expositiva, André. É porque, na realidade, ele nomeia como preliminar, mas, na realidade, ele está ali impugnando o crédito voluntário. Eu acabei de... Não, acompanho, só estava em dúvida em relação a essa alegação aqui quanto à forma de dispor no voto. Ok. Doutor Itamar. O relator. Doutora Letícia. O relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vamos, então, ao último processo da nossa reunião de fevereiro, finalmente, né? Conselheiro Carlos André, item 103, recorrente Versátil Móveis para Escritório Limitado. Bom, presidente, então temos 1 hora e pouco para apreciar esse processo, não é isso? Nem tanto, mestre, nem tanto. Presidente, aqui é uma exclusão do Simples Nacional, foi feita a partir de 1º de janeiro de 2011, em razão de débitos do próprio Simples Nacional, do período de 7 de 2007 a janeiro de 2008. Né? Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em apertada síntese, que não quitou os débitos listados na DE, pois pretendia parcelá-los sob o amparo da Lei 10.522 de 2002, embora reconheça a inexistência da regulamentação. Né? A manifestação foi julgada improcedente, está aí a emenda do acordo. A contribuinte interpôs recurso voluntário com as seguintes alegações. Então, primeiro, que a apresentação da manifestação de inconformidade neste processo suspenderia a exigibilidade dos débitos em questão. Daí as palavras da contribuinte. Depois, que a Receita teria obstaculizado indevidamente o parcelamento tempestivo dos débitos com base na Lei 10.522. Então, na manifestação de inconformidade, o contribuinte havia expressado a intenção de parcelar os débitos que deram aso à exclusão de ofício, com base na Lei 10.522, entretanto, a RFB não permitiria de forma indevida a inclusão de tais débitos. E aí eu trago também o trecho da manifestação primeiro, e depois do recurso voluntário, a contribuinte alegou que, em razão da negativa indevida do parcelamento, o ato de exclusão seria evado de nulidade. Aí, então, as palavras da contribuinte. Depois, ela alegou que houve
posteriormente, o parcelamento dos débitos, né? No âmbito da legislação, aí sim, do Simples Nacional. Né? Cito aí o trecho. E, por fim, a vedação à permanência no Simples Nacional como indireto de cobrança de débitos, a questão da inconstitucionalidade dessa norma de vedação. Passo ao voto. Então, primeiro, vale destacar que a recorrente, em momento algum, questionou a existência e a exigibilidade dos débitos no momento da lavratura e da ciência do ato administrativo de exclusão. Né? Os débitos existiam e eram exigíveis naquele momento. Suas alegações dizem respeito à regularização dos débitos e à própria constitucionalidade da norma legal que prevê a exclusão de ofício. Bom, a primeira alegação, que é a apresentação da manifestação de inconformidade, suspenderia a exigibilidade dos débitos em questão. Não vou nem ler, porque essa é uma matéria que a gente já enfrentou aqui muitas vezes, é evidente que não há essa suspensão da exigibilidade. Depois, a Receita teria obstaculizado indevidamente o parcelamento tempestivo dos débitos, com base na Lei 10.522. Essa é uma lei de parcelamento de débitos federais, não se aplicava aos débitos do Simples Nacional. Né? Então, em relação a essa alegação, cabe ressaltar de pronto que a contribuinte na manifestação de inconformidade expressou apenas uma vontade de parcelar os débitos em questão, conforme a Lei 10.522. A contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova de que tenha procedido, ou ao menos sido concretamente impedida de efetivamente parcelar os débitos. Né? Ora, a mera manifestação de uma vontade não corresponde à hipótese legal de regularização. Ademais, não há como acolher a argumentação de que o débito do Simples Nacional pudesse ser parcelado no âmbito da 10.522. Vale lembrar que o Simples Nacional é um regime que abarca tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Portanto, um débito do Simples Nacional não se confunde com um débito apenas com a Fazenda Federal. Trata-se de um débito de interesse de diversos entes federados, porque requer uma administração própria, que fica a cargo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Não é por outro motivo que o legislador complementar designou o comitê como órgão competente para regulamentar a hipótese de parcelamento no âmbito do Simples Nacional. Aí, o artigo 21, parágrafos 15 e seguintes, né, que trata da matéria. Na leitura do texto normativo acima, conclui-se que a hipótese de parcelamento no âmbito do Simples Nacional é regulada inteiramente pela Lei Complementar 123, por atribuição expressa do legislador. Somente o Comitê Gestor tinha competência para positivar a regulamentação do parcelamento no âmbito do Simples Nacional. Assim, não há que se falar em parcelamento dos débitos que deram aso à exclusão de ofício junto à RFB, com fundamento na Lei 10.522. A regulamentação do parcelamento no âmbito do Simples foi feita pelo Comitê Gestor por meio da Resolução número 92 de 2011. Antes dessa regulamentação, portanto, não havia sido positivada a possibilidade de parcelamento pretendida pela contribuinte. Então, nesse ponto também estou afastado. Parcelamento dos débitos. A recorrente alegou que teria parcelado os débitos em questão no âmbito do Simples Nacional. Para dar suporte à alegação, juntou o DAS no recolhimento entre março e setembro de 2013. Não há como acolher a alegação da contribuinte. Primeiro, é preciso lembrar, de acordo com o exposto anteriormente, que não houve a suspensão da exigibilidade dos créditos. Segundo, também não era cabível o parcelamento com base na Lei 10.522. Terceiro, o parcelamento no âmbito do Simples Nacional, mesmo que tenha ocorrido, porque a documentação juntada não é hábil para comprovar, seria a destempo, ou seja, após o prazo legal de 30 dias contados da ciência do ADR. Aqui eu faço uma observação com a qual eu não sei se vocês vão concordar. Eu estou lendo até um pouco por causa disso aqui. Em relação a esse terceiro ponto, penso que seja possível fazer uma leitura teleológica e sistemática das normas para entender que, uma vez que não havia ato administrativo que regulamentasse o parcelamento no âmbito do Simples Nacional, na época da ciência do ADR, que a regularização dos débitos pode se dar pela extinção ou pelo parcelamento, né? Já que não está impugnado nem nada, né? O
os débitos. Naquele momento, não havia um parcelamento do Simples Nacional disponível, né? Então, aqui o que eu estou entendendo, em síntese, é o seguinte: bom, ele tem 30 dias para regularizar, mas ele não permaneceu inerte quanto à regularização no que diz respeito ao parcelamento, porque não havia parcelamento, né? Então, eu estou entendendo que pode-se aplicar esses 30 dias depois que o parcelamento foi instituído, né? Muito bem. Então, em relação a esse terceiro ponto, penso que seja possível fazer uma leitura teleológica e sistemática das normas para entender que, uma vez que não havia ato administrativo que regulamentasse o parcelamento no âmbito do Simples Nacional, na época da ciência do ADE, o prazo legal de regularização dos débitos estaria suspenso até que o parcelamento fosse instituído. No entanto, mesmo assim, a contribuinte não teria regularizado seus débitos tempestivamente, né? E aí, eu repito aqui as normas, né? Assim, parece-me razoável interpretar que o prazo para regularização via parcelamento não poderia fluir enquanto o Estado não houvesse regulamentado. Uma vez positivada a norma administrativa que regulamentou o parcelamento, a contribuinte já poderia ter feito a devida regularização de seus débitos. Entretanto, a autoridade administrativa da RFB, por meio do despacho de folha 661, atestou em 4 de 4 de 2012, né, que a contribuinte ainda não havia feito tal regularização. O parcelamento foi instituído em 2011 e ele lá em 2012 ainda não tinha feito. Assim, mesmo que se considere a suspensão do prazo para regularização via parcelamento do débito, a contribuinte não logrou proceder a tempo. Ora, uma vez que a contribuinte não regularizou os débitos em questão no tentídio legalmente previsto, o ato administrativo de exclusão deve ser declarado eficaz e produzir os efeitos que são próprios. Também não serve para afastar a exclusão do Simples Nacional os dados juntados ao processo com recurso voluntário. Trata-se de recolhimentos efetuados em 2013, ou seja, muito depois do decurso do prazo legal para regularização. Um parcelamento nessas condições poderia regularizar prospectivamente as pendências da contribuinte e não tornar eficaz o ato de exclusão sob exame. Ademais, os dados não são hábeis para comprovar a efetiva opção pelo parcelamento, os débitos abrangidos e o respectivo deferimento. Assim, nesse ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário. E aqui, por fim, a questão da sanção política, né, que já foi afastada pelo Supremo. Né? Então, eu, em síntese, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração, algum questionamento? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões. Tá? Eu prometo que vou pensar na tese defendida aí pelo conselheiro Carlos quanto à questão dessa suspensão de prazo, mas, a princípio, eu não concordo com o argumento, porque, por mais que o contribuinte do Simples seja hipossuficiente e tenha um tratamento diferenciado, ele não é obrigado a aderir ao Simples, né? Então, é um sistema que está posto com determinadas condições, tanto que, durante muito tempo, vários parcelamentos especiais não incluíam Simples, só aquele parcelamento ordinário. É a regra do jogo. Então, eu acho que o fato do Comitê de Gestão não ter regulamentado um parcelamento naquele momento não ensejaria essa suspensão do prazo, né, à primeira vista, mas me reservando ao direito de mudar de opinião posteriormente. Então, por conta desse motivo especificamente, eu vou votar pelas conclusões. Perfeito. Conselheira Luciana. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Itamar. Pelas mesmas razões expostas pelo conselheiro Daniel, eu voto pelas conclusões. Conselheira Letícia. Voto com o relator, presidente. Conselheiro André. Eu voto com o relator e parabenizo aí pela essa tese muito interessante. Eu ainda vou me aprofundar, mas de antemão eu achei muito pertinente.
Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Itamar Arthur Magalhães Alves Rubio. Ok? Com isso, meus caríssimos, encerramos a nossa reunião do mês de fevereiro. Mas antes de encerrar de forma definitiva, a gente teve nessa reunião a estreia efetiva, né? Relatando e votando dos conselheiros Itamar e André, a quem eu rendo as minhas homenagens pelos votos que trouxeram para que nós apreciássemos aqui nessa reunião. Votos muito bem fundamentados, muito bem claros, né? E muito bem relatados, tá? Parabéns aos dois, né? Espero que continue assim, com certeza. Obviamente, não tenho dúvida disso, na verdade. Mas realmente, eu acho que eu precisava fazer esse elogio e que ficasse registrado, tá? Meu caro Marco Antônio, você pode encerrar a gravação, por gentileza?